sabe qual documento vai garantir que seus últimos desejos sejam respeitados? Pois é, se você acredita que codicilo e testamento significam o mesmo instrumento, você vai estar colocando em risco seu futuro, seus bens e de toda a sua família. Então fica comigo que nesse vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença entre testamento e codicilo. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista em direito de família e sucessões e hoje vou abordar um tema bem delicado e que muitas pessoas confundem: testamento e codicilo. Será que são instrumentos distintos ou significam a mesma coisa? Mas já vou pedir uma coisa a você: aproveita, se inscreve aqui no canal se você não está inscrito ainda e ativa o sininho para receber todas as notificações. Bem, vamos a um caso concreto. Maria, um nome fictício, era uma pessoa que, quando do falecimento do seu tio, que era um senhor que não tinha tido filhos, nem tinha se casado, não deixou esposa nem herdeiros necessários, como a gente disse, ele deixou um documento de últimas vontades. Ela, acreditando que se tratava de um testamento, levou um advogado, mas descobriu que, na verdade, se tratava de um codicilo, que é um documento menos formal. Ele é feito de maneira escrita, geralmente, assinado de próprio punho pela pessoa, mas ele não requer tantas formalidades. E geralmente ele é utilizado para pequenos desejos, como o falecido gostaria que fosse o seu enterro, a relação de disposição de alguns bens de pequeno valor, de pequena monta, que não sejam bens tão luxuosos e tão grandes. Então veja, nesse caso concreto ela teve uma dor de cabeça enorme, pois o seu tio falecido deixou vários sobrinhos que seriam os herdeiros, e ficou uma briga, um inventário enorme que demorou bastante para conseguir se concluir, devido aos atritos entre os herdeiros. E se ele tivesse feito um documento formal, um testamento, ele poderia ter minimizado todo esse problema e toda essa dor de cabeça que seus herdeiros tiveram. Então veja só, é importante ter em mente que o testamento ele é um documento formal. Existem vários tipos, mas o mais comum é o testamento público. Ele é feito em cartório, assinado por duas testemunhas, reconhecido oficialmente, ele fica num cadastro nacional quando é feito. Aquela pessoa que faz o testamento tem no seu cadastro nacional que foi feito um testamento. Agora, o teor, ele é guardado e ele só vai ser aberto após o falecimento e divulgado, pois quem tem a cópia será o testador. Se ele quiser dispor e mostrar alguém antes de falecer, tudo bem. Mas, regra geral, só vai ter acesso e pedir a segunda via no cartório um de seus herdeiros. Nesse caso, o testamento ele é um instrumento formal utilizado para dispor de bens de grande valor e, através dele, se não se tiver herdeiros necessários, você pode dispor como você gostaria que todo o seu patrimônio fosse dividido após o seu falecimento. Caso existam herdeiros necessários, você só pode dispor de 50% desse patrimônio dentro do testamento. Já o codicilo ele é utilizado como instrumento menos formal. Ele é feito de próprio punho, assinado pela parte, e ele é geralmente feito no caso se ele deseja que, quando do falecimento, suas cinzas sejam jogadas em determinado local, ele pode dispor no codicilo. Se um determinado quadro que ele tem um apreço, ele quer que fique para um amigo distante, mas que ele tem uma consideração, ele pode dispor no codicilo. Mas bens de grande monta não podem ser colocados dentro do codicilo. Daí a importância fundamental de se entender a diferença para poder proteger os bens e os seus desejos de últimas vontades e não gerar confusão entre os herdeiros quando de seu falecimento. É importante lembrar que ambos os documentos eles podem sim coexistir. Você pode ter um testamento e um codicilo, mas em caso de contradição entre eles, sempre vai prevalecer o testamento. Por quê? Porque ele é um documento mais formal. Ele tem um rito formal dentro de um cartório, se for público. Então, codicilo e testamento, sim, podem coexistir, mas se tiver qualquer contradição, o testamento sempre vai prevalecer. Agora eu vou responder algumas perguntas frequentes que chegam aqui no meu Instagram, que chegam por aqui, algumas dúvidas frequentes sobre codicilo e testamento. Vamos lá. Primeira de tudo mas o que significa efetivamente o codicilo? Como já dito, ele é um documento menos formal. Geralmente ele é manuscrito, assinado e datado com a data, e através dele você pode dispor de alguns desejos para após o seu falecimento, como disposições sobre o seu enterro, e alguns legados pessoais, que são bens menores.
uma determinada obra de arte que você tem, para quem você gostaria que fosse deixada, um determinado bem imóvel que você gostaria. Esses bens de pequena monta, esses legados pessoais, como a gente chama, podem ser colocados dentro de um codicilo e você dispor como você deseja que seja efetuada essa divisão após o seu falecimento. E o testamento? Bem, o testamento ele é um documento extremamente formal, principalmente se ele for feito de maneira pública, em cartório. Ele precisa ter a assinatura de 2 testemunhas. Ele é lavrado por um tabelião, que é um tabelionato de notas que lavra o testamento. Ele vai ser lido pelo testador. Nele você vai verificar quem vai ser o testamenteiro. Nele você vai verificar quem são os beneficiários, as testemunhas que não podem ser os beneficiários. Tem todo um rito. É feito em cartório, é paga uma taxa em cartório e após a sua concretização é colocado num cadastro nacional. E quando do falecimento, tem que se emitir essa certidão dentro desse cadastro nacional, que é o CEISEC, e você vai emitir essa certidão de que existe um testamento. Após o falecimento, precisa-se entrar com ação judicial de abertura, registro e cumprimento de testamento, uma das varas de sucessões e registros públicos. Dentro dessa vara e por meio dessa abertura, efetivamente se está dando conhecimento público a esse testamento e o juiz vai verificar se todos os ritos foram obedecidos e se esse testamento realmente é válido. Então veja quão formal é o testamento, diferente do codicilo. E aí existe muitas vezes a dúvida. Quando optar pelo testamento e pelo codicilo? É o que eu oriento meus clientes. O codicilo são para disposições mais simples de vontade. Se são patrimônios de grande monta, de grande valor, um patrimônio bem imóvel, um bem imóvel mesmo, mas que tem um valor considerável, você não pode dispor de um codicilo. O codicilo são pequenos desejos que você mantém, pequenos bens, legados pessoais que você pode dispor e ali naquele codicilo especificar para quem você deseja que fique após o seu falecimento. Já o testamento você vai dispor muitas outras questões. Você pode até no testamento vir a reconhecer um filho. Se você tem um filho fora do casamento que não foi reconhecido e você deseja, no testamento é possível. O reconhecimento de uma união estável também é possível dentro de um testamento. Então veja que são assuntos muito mais sérios e muito mais complexos e um patrimônio muito maior do que o abordado dentro de um codicilo. E aí, será que um codicilo pode alterar disposições de um testamento? Sim, desde que não entre em contradição com ele, pois se entrar em contradição, vai prevalecer o testamento por ser um documento mais formal. Os requisitos de um codicilo, ele vai ser manuscrito, assinado pela pessoa que está fazendo o codicilo, vai ser datado e ele vai ter a assinatura daquela pessoa de maneira manuscrita. Então, é um documento muito mais simples do que um testamento. Embora um testamento particular, mas o testamento particular ele também obedece a uma série de requisitos, entre eles a presença de 3 testemunhas que são necessárias também. Bem, é essencial que se conheça essa diferença entre esses 2 instrumentos, que muitas vezes é esquecido. Muitas pessoas acreditam que só existe o testamento. Não, esse codicilo ele existe, ele é válido e eficaz se obedecidas algumas formalidades que ele exige, como ele ser manuscrito, datado e assinado. Então, diante dessa existência desses 2 instrumentos, se você tiver alguma dúvida, consulte um advogado especialista que ele vai lhe explicar ainda mais detalhes e diante do seu caso concreto, do que você pretende, ele vai indicar qual é o instrumento que é mais eficaz para resolver o seu problema e para garantir que os seus desejos sejam garantidos após o seu falecimento, evitando brigas, discussões e muitas confusões que os processos de inventário geralmente eles trazem, infelizmente. Mas sim, com o planejamento efetivo sucessório, você pode evitar todo esse conflito e todas essas dores de cabeça. Bem, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com quem também vai gostar de saber essa informação. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e fiquem ligados que toda semana tem vídeo novo.